Amarás ao Senhor seu Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Porque não é o que entra pela boca que contamina o homem, e sim o que sai de sua boca. O que entra pela boca é digerido pelo estômago e vai parar no esgoto, mas o que sai pela sua boca é como uma brasa, e uma pequena brasa incendeia uma grande floresta, se não tomarmos cuidado. Onde que está isso na Bíblia? Em vários lugares. Um pedacinho daqui, um pedacinho dali, e todos dizem a mesma coisa. Mas por que é que eu usei exatamente esses dois versículos hoje? Porque eu queria falar sobre palavras e como palavras têm poder quando damos poder a ela. Tudo na nossa vida é assim, se você dá poder, ela cria poder, e dependendo para o que você dá poder, ela te domina e te escraviza. Inclusive as ideias que implantam na sua cabeça. Quem é você? Quem somos nós? Um dia, por mais que já crescendo disseram que meninos não choram, meninas não brincam, não podem ter carro, não pode ser chefe, você é feio, você é narcisista, você passa a crer, porque toda criancinha, ela é como uma esponjinha. Ela ainda não tem todos os softwares que essa sociedade precisa que você tenha implantado dentro de você para que ela continue sendo hipócrita. Aqui estamos com a nossa cobaia mor, o Pipo. O Pipo, ele só gosta. Ele é até meio estranhinho. Quando eu ganhei ele, assim, quando eu conheci o Pipo, ele era meio diferentinho, assim, do que eu imaginava dos pinchers que eu já tive, dos cachorros que eu já tive. Porém, ele é um menino carinhoso. Ele gosta de carinho, ele gosta de chegar à noite e ter a minha atenção. Na verdade, se ele pudesse ter minha atenção o dia inteiro, ele teria minha atenção o dia inteiro. E ele não faz muito julgamento de que se eu estou bonito, se eu estou feio, se eu estou cheirando bem ou cheirando mal. Quem faz isto é o sistema. Existe um filme chamado 1984, que fala exatamente de uma dessas palavras que a gente deixa entrar na nossa vida sem saber o que significa. Então vamos voltar à palavra narciso. Você fala mal porque você escutou de alguém que pessoas são narcisistas. Mas você sabe o que é um narciso? Você assiste Big Brother e sabe o que é o Big Brother? Existe uma coisa que a ciência descobriu e batizou de programação cognitiva. O que é? Vamos supor, existe algo como o aborto, que não é legal, sobre a separação, sobre minorias e essas coisas. Coisas que às vezes dão certo, que são pro bem, e são coisas que têm um interesse próprio do político, do artista, da pessoa de poder, que quer colocar na sua cabeça para que ela tenha sozinha. Então prejudica uma certa quantidade de pessoas, dependendo da palavra que ela inventa, né, para dizer que aquilo é ruim, e beneficia ela, que ela mesma não deixa de ser quem ela é. Tenho pensado muito bem se muitos gordinhos que se sentem mal e não gostam de si mesmo, se talvez buscar um terapeuta e fazer academia seja o melhor incentivo que as mídias dão a essa pessoa do que ficar criando leis que beneficiam coisas que ela sozinha pode se resolver, se tratar, melhorar a si mesmo e a toda a sociedade, sendo que por causa de meia dúzia todos não precisem mudar, sendo que muitos desses todos nem se incomodam com isso.
Então vamos supor, eles querem enfiar que o aborto é legal. Então primeiro eles vêm com a notícia. Neste primeiro momento, você não aceita. Eles dão um tempo e daqui a algum tempinho eles falam de novo sobre o assunto. Aí você já pensa um pouquinho. Na terceira, na quarta, dependendo do comercial ou da novela, muitas das pessoas aceitam como é verdade, porque já estão se falando disso e tudo que passa meio que na mídia já é implantado na nossa cabeça que é verdade. Assim como o efeito placebo, que é fé, e o narcisismo, que é gostar de si mesmo. Narciso é uma flor muito bela e que não deveria ser tratado como uma maldição ou como maldito. Compreende? Deus ele diz assim para Pedro. Pedro ele vai ter uma missão e ele vai ter que jantar na casa de uma pessoa, né? E essa pessoa come carne, e os judeus não podiam comer carne. Ele fala, mata e come, Pedro, porque não chame de ruim aquilo que Deus purificou. E Jesus purificou as coisas com o seu sangue em uma cruz. Amarás ao Senhor seu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esta é a lei. Como a ti mesmo. Isso quer dizer que ele está dizendo que antes de você amar qualquer coisa, inclusive a Deus, você tem que se amar, porque se você não sabe o que é amor, se você não foi ensinado a amar, se você não foi amado, é muito difícil você amar qualquer coisa. E essa sociedade nós somos programados para amar sempre o outro, acima de tudo, prestar atenção no próximo, e no próximo, e no próximo, e nunca a nós mesmos. E quando você não é esse tipo de cristão hipócrita, e que gosta de você mesmo, toda uma sociedade invejosa já vai estar pré-programada, e não toda, mas uma massa de manipulação invejosa já está programada, ela vai se virar contra você. Vai dizer que, ele está se achando, e se achar é bom. As pessoas mais felizes nesse mundo e que constroem empresas, elas se amam, elas se gostam. Elas gostam do que fazem. E por mais que muitas pessoas vão dizer que ela é narcisista, ou que ela é isso, ou que ela é aquilo, no final o que importa é ela estar feliz. E se ela estiver feliz consigo mesmo, ela se liberta. Tire tudo de um homem e você não terá mais nada para tirar dele, entendeu? E Deus às vezes, ele quebra o nosso castelo em pedacinhos e nossas ilusões, justamente para que enxerguemos que a vida é muito mais do que ouro e rubis. Não sei se dá para vocês verem, mas choveu aqui na minha cidade esses dias. E hoje está um clima assim que qualquer cineasta gostaria de filmar. Por quê? Quando você vê um filme muito bonito, com certas sombras, essas coisas, o chão é molhado previamente para refletir, aquele ambiente é criado, né? Para refletir a luz, essas coisas. E hoje está um dia tipo meio assim, choveu a semana inteira, tá meio molhado, o clima tá brilhando. Eu acordei com vontade de falar para a natureza o quanto ela é narcisista, e o quanto ela é bela, como uma flor. Fazendo esse vídeo em honra a Deus, que criou as coisas perfeitas. E é o homem que põe defeito para escravizar e manipular a sua vida. Vamos ver se a gente consegue pegar. Tem um casal de urubu ali, ó, namorando no poste. Urubu, você foi criado, educado a achar esses bichos nojentos. Só que eles limpam mais a casa, mais a porta da sua casa, do que a maioria das pessoas que falam mal do seu narcisismo, do seu gostar de si mesmo. Jesus, ele veio para mostrar uma verdade. Uma verdade de quando você fala a verdade, você é crucificado. Se você pegar o livro Caibalion, ele fala a mesma coisa que Jesus: não dê suas pérolas aos porcos.
palavras. Acredito que você nem sabia que Narciso era uma flor. Certa vez, tinha um homem chamado Narciso. Ele todos os dias ia na beira do rio para contemplar sua própria beleza, refletida nas águas, né? E um dia, ele caiu na água e morreu. Tempos depois, as fadas do bosque estavam passando por ali e viram o rio chorando. Transformou num cântaro de água doce num cântaro de águas salgadas, né? Elas perguntaram: rio, por que você chora? Aí elas disseram, ele disse, o rio, né? Eu choro por Narciso. Aí as fadas disseram: nossa, é mesmo, né? Quem não imaginaria que você estaria chorando, rio? Sendo que era você que ele vinha todos os dias se olhar, né? Apreciar. Então você deve estar com muita saudade. E você era o único que podia ver a beleza de Narciso de frente, né? Aí o rio chegou e falou pras fadas, né? Falou: mas Narciso era belo? Aí elas falaram: nossa, mas como assim? Ele ia em cima de você se olhar todos os dias, né? Aí falou: não, eu não choro por Narciso porque Narciso era belo. Eu choro por Narciso porque todas as vezes que Narciso vinha aqui se olhar, eu podia ver a minha própria beleza refletida em seus olhos. Isso quer dizer, se o rio acusasse Narciso de ser narcisista, o próprio rio seria narcisista, porque também estava preocupado só com si próprio. No lugar onde Narciso morreu, nasceu uma flor, que colocaram o nome de Narciso. E que bela história! Existe uma carta do tarô que ela é a mesma carta desenhada por duas pessoas diferentes. Em um baralho, a pessoa desenhou como se nós temos que machucar o nosso bicho, pegar o leão, né? Pegar o leão e domar ele com raiva, com força, machucá-lo. Enquanto a outra é uma mulher que só faz carinho e pega aquele leão, domina o leão com tranquilidade. Dentro de nós temos um bicho interno. Nós temos espírito, alma, e temos um ser muito primitivo dentro de nós, que faz cocô, que faz xixi, que controla todos os órgãos da gente, né? E esse lado nosso, ele também gosta de ser acariciado, que se dê atenção para ele. Jung, que foi jogado fora pelo seu mestre Freud, que Freud criou esse mundo, ajudou a criar esse mundo sem fé, por ser ateu, talvez por causa da sua própria religião, que talvez o cobrava demais, já que era descendente de judeu. E Jung diz assim: entre ser bom, entre ser mal, eu prefiro ser inteiro. A própria Bíblia, ela diz que Jesus fala sobre amor. Mas Jesus entrou ali naquela igreja e, assim como Davi ungiu 5 pedrinhas e com uma, metaforicamente, atacou e matou os gigantes. Efeito placebo é fé, com outro nome, para que você não creia em fé através de um nome feio, de uma má interpretação, para que, assim como Narciso, você não goste tanto de si, para aquelas pessoas que gostam muito de si própria possam te dominar, escravizar. Porque fé é a firme certeza das coisas que não vemos e a prova das coisas que esperamos. E quem toma um remédio homeopático e se trata e se cura, tem fé. Mesmo a Pfizer e outras empresas dizendo que é pecado. Mas quando é que estamos acordados, né? Seja um narcisista você também, afinal, Narciso é uma flor. Mas quando é que estamos acordados, né? Bom dia!
Namastê.